Eu creio que Deus tem uma obra maravilhosa para realizar na vida das pessoas dessa igreja. Quem crer? Fala para 3 pessoas assim, ó: Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Nós acabamos de cantar, agora há pouco, dizendo: vem fazer, Senhor, o que nenhum homem fez. Vem fazer, Senhor, o que a história nunca viu. Deus sempre vai fazer algo extraordinário. Quando Jesus começou o seu ministério, depois dele ser batizado por João Batista, ir para o deserto, ficar 40 dias em jejum e oração, foi tentado pelo diabo. Depois que ele passou por esse tempo, ele começa de fato o seu ministério. Ele vai até a sinagoga de Nazaré, onde ele costumava ir, só que anteriormente oculto do mundo, agora se manifestando ao mundo. E quando Jesus chega na sinagoga de Nazaré, ele abre o livro de Isaías, aonde está escrito assim: o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas do Evangelho, a pôr em liberdade os cativos, a dar visão aos cegos e libertar os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Libertação, salvação, cura e pregação do Evangelho. Ele fecha o livro e diz: hoje se cumpriu esta palavra. Ou seja, hoje essas coisas começarão a acontecer. E aí o ministério de Jesus começa a acontecer na terra, curando, libertando e salvando. Quebrar correntes, quando ele diz assim, pôr em liberdade os cativos e libertar os oprimidos. Jesus está querendo dizer que pessoas estão presas numa situação, numa condição que só o poder de Deus pode livrá-las, só o poder de Deus pode libertá-las. A Bíblia diz ali em 1 João capítulo 3, versículo 8: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir ou para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para quebrar as correntes malignas, para despedaçar os grilhões. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Em João 3,6 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio para libertar, para salvar. Hoje nós encontramos uma humanidade aprisionada em enfermidade, em opressão, em medo, em tantas situações. Mas Deus tem falado com a gente que o Senhor Jesus vai quebrar correntes, despedaçar grilhões, tirar ferrolhos de ferro e pôr muita gente em verdadeira libertação. Quem pode dizer glória a Deus? Domingo passado, quando nós estávamos aqui no culto, eu estava ali em adoração, eu comecei a olhar por aqui centenas de mãos levantadas, e eu fiquei olhando assim, e eu comecei a ver correntes sendo quebradas. Eu falei: Deus, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. No mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 13, Jesus chegando à sinagoga no dia de sábado, ele vai ao encontro de uma mulher. A Bíblia diz que essa mulher tinha ido à sinagoga. Ela fazia isso por toda a sua vida. Todos os dias aquela mulher ia à sinagoga.
E a Bíblia fala que ela estava ali, o texto está ali. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Um espírito. Ela andava encurvada, e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias, eram os fariseus, em que se deve trabalhar, venham para ser curado nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que a aprendia? Uma filha de Abraão, uma mulher que estava doente há 18 anos, todos os dias indo na sinagoga e não acontecia nada com ela. Mas um dia ela encontrou Jesus Cristo naquele lugar. O Senhor Jesus, o médico dos médicos, deu o diagnóstico certo daquela mulher. Jesus mostrou que o primeiro problema daquela mulher era uma enfermidade espiritual. Amado, a maioria das enfermidades tem como causa espiritual. Na verdade, não haveria enfermidade se o homem não tivesse caído no pecado. Foi o pecado que deu a porta de entrada para todo tipo de mal na humanidade. Mas nem toda doença é espiritual, mas tem muita doença que a causa é espiritual. Jesus diz: o problema dessa mulher é porque ela está doente espiritualmente. Ela está presa nessa enfermidade. A enfermidade colocou um fardo sobre ela e ela ficava encurvada. Jesus veio naquele dia para tirar aquele fardo, para quebrar aquela corrente, para despedaçar aquele grilhão de doença que estava sobre ela, e ela foi livre do seu mal. Amados, deixa eu falar uma coisa para você: nós não podemos de forma alguma desconsiderar que um problema que a pessoa está passando possa ser de origem espiritual. Na verdade, é isso que nós primeiramente precisamos verificar. Eu creio que a maioria dos diagnósticos de enfermidade hoje seria problema espiritual. Pessoas presas por causa de um problema espiritual. Veja que essa mulher ela é uma filha de Abraão. Não era um caso de possessão maligna, era um caso de opressão. Havia uma opressão sobre a vida dela que a mantinha doente. O Senhor Jesus, Ele liberta de qualquer opressão espiritual. O Senhor Jesus veio na cruz para quebrar toda a opressão espiritual que está sobre as pessoas, que estão sobre as pessoas. Foi isso que ele disse em Lucas: hoje se cumpriu essa palavra, hoje eu vim para pôr em liberdade os cativos e libertar os oprimidos, pessoas que estão espiritualmente doentes. A causa da doença é espiritual. Os sintomas, é o segundo diagnóstico de Jesus, é na alma. A alma sente os sintomas. Quais são os sintomas de uma doença espiritual? A pessoa não tem paz. A pessoa sente
depressão, a pessoa sente angústia, a pessoa tem sentimento de raiva, de ódio, a pessoa não consegue perdoar, carrega um fardo da falta de perdão, não consegue perdoar os outros e nem tampouco a si mesmo. Isso é a alma está doente. Os sintomas vão na alma. A alma precisa também ser sarada. Quantas pessoas estão com a sua alma doente? A consequência às vezes vai para o corpo. Muitas enfermidades que nós estamos sofrendo hoje é porque a causa é espiritual. Os sintomas projetam na alma e o corpo sente as consequências. Dor, enfermidade, que muitas vezes não tem explicação. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O Senhor Jesus quer quebrar correntes. O Senhor quer despedaçar os grilhões. Quer pôr em liberdade os cativos e libertar os oprimidos. Correntes espirituais precisam ser quebradas. Pessoas que outrora tiveram uma vida que por consequência geraram essa situação. Hoje eu não vou tratar profundamente desse assunto, ainda vou tratar profundamente desse assunto, mas hoje só quero dizer que Senhor Jesus, Ele quebra as correntes. Qual foi o processo dessa? Depois de Jesus dar o diagnóstico, quando ele olhou para a mulher e disse: essa enfermidade, essa filha de Abraão, ela está doente há 18 anos, e é um jugo espiritual, é uma prisão espiritual, e Jesus disse: seja livre da sua dor, seja livre da sua doença. Depois ele disse para os fariseus: eu não deveria pôr em liberdade essa filha de Abraão, em que Satanás mantém presa há 18 anos. Era uma filha de Abraão. Depois do diagnóstico de Jesus, veio o processo da cura. E o processo da cura, amado, é aquilo que nós precisamos dar muita atenção. E hoje você vai entrar numa série de mensagens que vai transformar a sua vida. Muita atenção. Essa mulher, ela foi no lugar certo. Fala comigo, ela foi no lugar certo. Pensa comigo. 18 anos, todos os dias, imagina a vizinhança. Lá vai a encurvada de novo. Será que ela não aprendeu que vai carregar esse fardo até a morte? Será que ela não se conformou ainda com essa situação? 18 anos, gente, não é 18 dias, não é 18 semanas, não é 18 meses, 18 anos encurvadas e oprimida, mas ela não desistiu de estar na casa de Deus. O salmista no Salmo 52 diz: eu vou para a casa do Senhor, eu sou como uma oliveira verde plantada na casa do Senhor. É lá que eu tenho as misericórdias do Senhor, é lá que eu alcanço a bondade do Senhor, é lá que eu alcanço o favor do Senhor, é lá que eu alcanço a cura do Senhor, é lá que eu encontro a paz do Senhor. Eu vou na casa do Senhor, alegrei-me como me disseram, vamos à casa de Deus. Amados, não desista de estar na casa de Deus. Ela foi no lugar certo. Ela não sabia o dia, ela não sabia a hora, mas ela prestava atenção na palavra do Senhor.
E a palavra do Senhor apontava para que um dia o Senhor Jesus viria ao mundo, um dia o Messias, o escolhido de Deus, se manifestaria ao mundo. Os sinais estavam próximos, as coisas apontavam para aquele momento. E aquela mulher dia após dia dizia: vai chegar uma hora que eu vou encontrar com Ele, vai chegar a hora que eu vou encontrar com a palavra do Senhor, vai chegar a hora que eu vou ter a minha libertação. Eu não vou desistir, dia após dia eu vou no lugar certo. Vai chegar uma hora que Ele me acha. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem fazer, Ele vai fazer. Lugar certo. Que bom que você está aqui hoje, no lugar certo. O encontro com a palavra. Jesus Cristo, a palavra viva. Ele estava ali e viu a mulher entrando. Hoje é o dia de se cumprir a palavra de Isaías, de eu começar a colocar em liberdade os cativos e botar os oprimidos fora da prisão. Hoje isso está se cumprindo. Lugar certo. Amado, nós precisamos entender que estar na casa do Senhor não é um cerimonialismo, não é para ouvir uma liturgia, não é para você cumprir a sua obrigação religiosa. Estar na casa de Deus é estar para ser alimentado da verdade. Estar na casa de Deus é para você ter um encontro real com o Espírito Santo. Estar na casa de Deus é você ter o encontro com a palavra que te restaura, que te purifica e que te salva. Estar na casa de Deus é a oportunidade que você tem de encontrar a solução para os seus problemas. É na casa de Deus. Tudo começa com um lugar de encontro. Ela foi no lugar certo. Ela encontrou. Quando Jesus chamou aquela mulher, ela veio. Amado, hoje Ele te chama. A fé precisa encontrar com aquilo que é verdade. Jesus Cristo, a minha fé está na palavra de Deus, a minha fé está em Jesus Cristo, a minha fé não está em algo que não tenha fundamento, a minha fé está em algo totalmente fundamentado na verdade, historicamente e de maneira experimentalmente. Eu creio que Jesus Cristo vai fazer uma obra na minha vida. Fé de que uma hora a obra de Deus te alcança. Precisamos disso, querido. Eu falo com os meus filhos, eu falo com todo mundo, e falo, pastor, eu só falo uma coisa: tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Não aconteceu ainda. Tenha fé em Deus. Eu acredito que no fim da história tudo vai dar certo. No momento certo, na hora certa, aquele que te chama te encontra. Tenha fé. Às vezes precisamos entender e fugir da opinião das pessoas, amado. Tem tantas opiniões hoje. Tem tantas opiniões acerca de Jesus, acerca da sua fé. Ali estavam os fariseus religiosos. Muitas pessoas pensam que os fariseus eram inimigos de Deus. Não, os fariseus eram religiosos. No zelo pela palavra, eles achavam que estavam fazendo a coisa certa. No zelo pela palavra, eles confrontaram Jesus, achando que Jesus era uma ameaça para a religião e para a fé deles, a fé em Moisés. Mas eles não conseguiram encontrar Jesus nas escrituras de Moisés. Os olhos deles estavam como que vendados para a verdade.
tão absorvido pela religiosidade, tão absorvido pelos costumes, que não conseguiram enxergar o verbo da vida, o Senhor dos senhores. E nesse zelo, eles quiseram assim: olha, você pensa, gente, uma mulher entra por 18 anos na sinagoga, eles conheciam aquela mulher, eles sabiam da construção daquela mulher. 18 anos aquela mulher entrava assim, ó, na sinagoga, um fardo. Jesus vai lá e remove o fardo de cima dela. Era sábado. Na lei, eles não poderiam fazer nada no sábado. E logo, vocês que vêm no sábado para ser curados, vocês não sabem que não podem trabalhar no sábado, vem no outro dia para ser curado. Imagina, vir para outro. Você acha que alguém que precisa de uma cura, que está na expectativa de uma cura, e olha a fonte de cura, vai se importar para que dia que seja? Jesus fala que vocês são hipócritas demais. Vocês levam a sua ovelha, o seu boi para beber água um dia de sábado. Eu não colocaria em liberdade essa filha de Abraão, que Satanás tem oprimido por 18 anos. Sabe, amados, está chegando a hora e o momento que você não tem que ficar se importando com a opinião. Familiares começam a dizer: você virou fanático agora você ficou igrejeiro, agora você só pensa em domingo na igreja, agora você só fala em Jesus. Amado, fala mesmo dele, viva para ele, pense o tempo todo nele, porque é por ele que todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito seria feito. Ele é o princípio de tudo, ele é o unigênito do Pai, ele é o primogênito da criação. Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele é tudo para nós. Você está entendendo? Quantas vezes nós, por medo de opinião, não manifestamos a nossa fé e perdemos a oportunidade de tocar alguém que está doente e precisando de uma cura e de uma libertação? Ela não importou com a opinião dos fariseus. Jesus chamou e ela foi. Hoje Ele chama. Hoje Ele chama como chamou Bartimeu, pobre mendigo à beira do caminho, oprimido também por uma situação. Jesus chamou Bartimeu: pode vir. Depois que ele clamou: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tentaram impedir Bartimeu de ir até Jesus, mas Jesus chamou Bartimeu e ele veio. O que queres que eu te faça? Ele chamou Bartimeu, ele chama você também. Ele chamou a samaritana à beira do poço: mulher, eu quero te dar de uma água, que quando você beber, você nunca mais terá sede. Aquela mulher que vivia uma vida errada, debaixo de uma condenação, de uma acusação. 5 maridos ela já tinha tido e vivia com um que não era seu marido. Pensa na acusação que essa mulher vivia, mas ela bebeu de uma água, porque ela atendeu ao chamado de Jesus. Assim como Ele chamou a samaritana, Ele chama você também. Ele chamou o leproso, e o leproso veio e ele curou o leproso. Ele foi ao tanque de Betesda e chamou o paralítico e curou aquele paralítico. Ele foi até o túmulo de Lázaro e chamou Lázaro, e Lázaro saiu do túmulo. Hoje Ele te chama também e diz para você: você vai estar livre da sua dor. Sabe, amado, nós precisamos entender o que a Bíblia está proposto para nós. Isso, não é isso não. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, na carta primeira. O apóstolo Paulo diz, olha lá,
que o próprio Deus de paz vos santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Fala comigo: espírito, alma, corpo. Tudo começa no espírito. Tudo começa no espírito. Tem o sintoma na alma e as consequências no corpo. E a vontade de Deus é que o seu espírito, alma e corpo tornem-se irrepreensíveis. Ou seja, nada vai estar impedindo você de viver uma vida plena. Plena, porque é isso que Paulo está dizendo ali. Que sejam próspero, vocês sejam próspero, assim como que sua alma, seu espírito, sua alma e seu corpo sejam prósperos. Deus tem um plano para você, e tudo começa onde? No seu espírito. Eu tenho falado aqui, repetidas vezes, que nós somos primeiramente seres espirituais. Deus te fez espírito primeiro, te deu uma alma e te deu um corpo para você viver, um tabernáculo. A Bíblia chama tabernáculo de carne, que um dia vai se desfazer, mas o seu espírito eternamente vai estar com Deus, eternamente. Mas quantas pessoas estão oprimidas em cadeias espirituais, e Jesus quer quebrar essas cadeias, quer libertar e quer salvar. Quem crê nisso diz glória a Deus.